Fala, meus amores! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Essa live aqui é a live das empreendedoras quânticas. Isso mesmo, mulheres que empreendem usando as leis quânticas do universo. A Dani chegou. Oi, Dani! Seja bem-vinda, Tati! Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre empreender com alma. A Dani, nossa convidada, vai estar aqui para falar. Ela já está aqui, inclusive vou até chamar ela, porque a gente já está dentro do horário. Vamos lá. Opa, Dani, eu tô te chamando, viu? Vou chamar a Dani para ela contar um pouco da sua história. Empreender, gente. Vamos falar sobre empreender? Nós mulheres, Semana da Mulher Empreendedora. Eita, coisa boa. Andréia, seja bem-vinda. Oi, linda, tudo bom? Que delícia! Que bom! Obrigada por ter aceitado o convite, viu, Dani? É muito bom. Muito bom, muito bom. Ô, Dani, eu te... do outro lado para ficar mais claro, peraí. Tá. Ai, gente, eu vejo essa cozinha da Dani e eu fico imaginando eu aí dentro. Eu já quero estar aí fazendo tudo. Sabe que eu gosto de cozinhar, né? Fazer coisas assim. Não gosto do cotidiano, mas eu adoro cozinhar, né? Aquela coisa. Gente, adoro. Aqueles ovos de Páscoa que você andou fazendo. Eu tô vendo mesmo, meninas, sejam bem-vindas, viu? Sejam muito bem-vindas. Nossa, que delícia. Avisei o pessoal. Gente, eu vou aproveitar, vou pedir que vocês estão aqui. A Tânia. Oi, Tânia. Do grupo lá, a Andréia. Pedir para vocês darem coraçãozinho. Minha turma já sabe, né? Gente, dá coraçãozinho. Por quê? Porque nós vamos falar de algo assim que pode ajudar muitas outras mulheres empreendedoras, sabe? Porque a gente enfrenta muitos desafios e empreender não é fácil. E quando você dá coraçãozinho, o Instagram entrega a live e aí mais pessoas têm a chance de ter o conteúdo que nós vamos passar aqui para vocês, tá? Gente, ó, uma coisa que é muito valiosa é informação. Tanto que pagar uma faculdade é caríssimo, né, Dani? Por quê? Porque aprender é algo que custa muito caro, né? Ô, Dani, eu queria aproveitar e pedir para você se apresentar, falar, o pessoal que está chegando aqui. Eu falei para os meus meninos, gente, corre para assistir a live. Você se apresenta e eu vou depois me apresentar para a sua turma também, né? Para eles saberem quem eu sou. Eu, inclusive, logo quando você entrou, estava clicando nesse aviãozinho para compartilhar a live com a galera para ela entrar, né? Então também é bom, além das informações, né? Bom, isso. Eu sou Dani Dias, eu sou confeiteira com muito amor e paixão pelo que eu faço. Eu tenho um ateliê aqui no Rio de Janeiro, fica na Tijuca, que é o ateliê que leva meu nome, Ateliê Dani Dias. E aqui eu recebo inúmeras mulheres. Tive poucos homens de aluno, mas assim, a grande maioria são mulheres que querem empreender, que querem, através da confeitaria, ter uma vida melhor. Então, é isso que eu faço hoje em dia, é o meu amor e o que eu quero fazer pelo resto da vida. Ai, que delícia! Ó, gente, eu falei para as meninas que eu vou entrevistar a Dani. E eu sei que tem muitas meninas suas aqui, né? Mas a Márcia, a depiladora, já chegou aqui. Eu vou entrevistar a Dani para ela contar como que foi a jornada dela, como ela chegou na confeitaria. Ela nasceu sabendo, tô aqui, resolvi, gostei. Não foi bem assim. Ela vai contar a história dela. E agora, para você que me segue, já sabe o meu trabalho, eu vou me apresentar para as meninas dela que estão aqui, que são seguidoras delas, para elas saberem quem que é a louca aqui que está do outro lado. Meus amores, muito prazer, tá? Gratidão pela presença de vocês. Eu sou Samira Lima, eu sou terapeuta quântica, reprogramadora frequencial e mental, tá? Eu venho de um ramo corporativo, fui em busca de resposta por motivos de frustração, de ver tantas pessoas empreendendo, conseguia resultado e logo caía, sabe? Era aqueles altos e baixos muito grandes, casamentos se rompendo, frustração, N coisas que acontecia. Eu fui em busca de resposta de o que acontecia com o ser humano. E nessa busca, eu conheci a física quântica, acabei que eu sendo a resgatada, porque mal eu sabia que estava perdida,
E de lá para cá, eu venho trabalhando, unindo essa parte que é negócios que eu gosto, tá? Fiz várias formações aí de coach financeira, fiz coach, nananã, N coisas, como várias terapias também. E aí, através disso, hoje eu ajudo mulheres empreendedoras a empreenderem através da sua essência, né? Colocando o seu toque, colocando o que tem de melhor, que é o seu eu, uma coisa que é única, de forma muito harmônica, de forma muito equilibrada, entendendo que todo mundo tem o seu tempo, tá? Organizada, a gente organiza tudo, mas sempre respeitando o seu momento, o seu espaço. É muito um autoconhecimento e aí a empresa decola, tá? Então eu sou terapeuta das empreendedoras, tá bom? Quero você do meu lado. Oi, Dani! Maravilhosa, eu já quero você aqui do meu lado, na minha cozinha. Ah, tá! Eu vou tirar o fone porque tá me dando eco. Peraí. Deixa eu ver se não fica muito ruim, ó. Ficou ruim? Não. Tá bom? Ah, então tá bom. Porque tá dando eco pra mim aqui. Então vamos lá. Ô, Dani, mas conta aí pra tu. Como que foi que você chegou na confeitaria? Como que você faz essas coisas encantadoras que a gente come só com os olhos? O que te levou a essa que tem hoje? Né? Fazendo hoje? Eu vou até contar, as minhas meninas que estão aí, tem gente que nem sabe, porque eu tô prometendo para elas gravar um vídeo para contar a minha história e eu nunca gravo. Então vai ser bom também. Ah, Tá oportunidade. vendo? Oportunidade. Bom, eu fui criada para ter diploma, para ter faculdade, MBA e tudo, e por conta disso eu me formei em publicitária. Então foi minha primeira formação mesmo e eu trabalhei no mercado por 10 anos. Só que no ano que eu larguei para confeitaria, eu precisava muito de uma renda extra, porque eu estava recém-casada, os boletos chegando, né? Nunca param. E eu pensei assim, eu preciso de alguma renda extra e acabei caindo na confeitaria. Então, eu comecei muito sem planejamento e sem imaginar que isso ia se tornar o meu propósito de vida. Na realidade, quando eu era mais nova, eu tinha minha mãe que fazia muito doce em casa, mas não para vender, ela fazia porque tinha um talento mesmo, então eu cresci vendo aquilo. E adolescente eu me enfiava na cozinha para fazer bolo, mas assim, para casa, para minha avó comer. Nunca imaginei que fosse se tornar a minha renda extra, né, daquela época. Hoje em dia, minha renda principal. E hoje em dia também uma forma de eu poder ajudar as outras pessoas. Porque eu sempre tive dentro de mim, eu até brinco com a minha psicóloga, que às vezes eu quero tanto ajudar as outras pessoas que eu ajudo mais os outros do que a mim mesma. Então, eu encontrei na confeitaria uma forma de eu ter a minha renda e poder ajudar as outras pessoas que chegam até a mim como aluno. Então, eu comecei com muita encomenda, então fazia de tudo, aquela correria louca de empreendedora que no início a gente não tem planejamento, aos poucos que eu fui entendendo. E daí, quando eu vi que eu tinha uma bagagem, que eu podia contribuir com outras pessoas, eu me tornei professora de confeitaria, que é a minha única função hoje e que eu faço com muita dedicação, porque eu acho que eu posso tocar a vida de alguém, além de receita, além do que elas aprendem, com alguma coisa que elas se sintam felizes e que elas decorem na vida. Então, eu sou muito grata pelo que eu faço hoje em dia. A confeitaria me trouxe muitas realizações e está trazendo. Ai, que delícia. Então, peraí, ó, vamos entender. Eu falo muito sobre as leis quânticas do universo, sobre você sentir, tá, Dani? E a Uhum. sua história casa muito. Por quê? As pessoas ficam ansiosas, elas anseiam por uma fórmula pronta, sabe? Ah, qual é o método, qual é o negócio que se eu começar a fazer eu vou ganhar muito dinheiro, qual é a bola da vez, isso, aquilo e esquece de ouvir o seu coração, sabe? Sim. Eu vi que você começou a empreender como uma renda extra, né? E como era uma renda extra, você fez o que você gostava. E aí, Sim. intuitivamente, né? Isso foi Sim. tudo sem pensar, né, Dani? Só foi Ah, surgir. eu acho que estava dentro de mim e é um negócio que veio do nada, porque depois, muito depois que eu fui assim, gente, minha mãe fazia tanto doce para casa, então assim, foi muito intuitivo, muito sem perceber. Sem perceber. Você simplesmente seguiu
E foi indo, né? É o que eu falo para as mulheres. Meninas, vocês precisam aprender a sentir. Porque toda resposta que a gente busca está dentro de nós. Então, quando você ouve, e mesmo que você não tenha certeza, não tenha, tipo, onde vai dar isso, mas que você ouve e segue a sua intuição, as coisas dão certo. E aí, então, você começou a empreender, começou aí, a demanda foi aumentando, foi aumentando. Como que foi quando você decidiu realmente migrar somente para confeitaria? Qual foi o sentimento que você teve, Dan? Quando eu decidi o quê? Falhou aqui. Só emigrar 100% para confeitaria. Qual foi a sensação que você teve? Pânico! Eu tava esperando isso! Foi pânico! Na realidade, eu não tive essa criação empreendedora, né? Então, o meu lado empreendedor eu tenho que aprender todo dia, né? E é possível aprender e ter isso na nossa vida. Então, eu que era sempre acostumada a trabalhar ali para um chefe, no final do mês eu sabia o quanto eu ia ganhar de dinheiro e me ver numa situação em que eu era minha própria chefe, eu fazia os meus próprios horários e o que eu ganhasse no final do mês dependia de mim, eu entrei em pânico. Pronto, vou descobrir se eu sou boa funcionária ou não. Pronto, agora pior, né? Não é nem se eu sou boa funcionária. Eu acho que acho que o pânico que dá mesmo quando você começa a empreender é quanto eu vou ganhar no final do mês. Não é Será que vai dar verdade? certo? Será que eu vou manter meu padrão de qualidade? Será que eu não vou me frustrar? Porque você também pensa em você e nos outros, né? Será que eu não vou. Pô, as pessoas já no início, muito da confeitaria, eu acredito que de outros ramos também, quem tá de fora, ao invés de dar apoio, óbvio que tem aquelas pessoas que dão apoio, mas tem aquelas pessoas que pensam assim: nossa, mas você vai largar a sua profissão? Você vai largar, no nosso caso, é muito assim: você vai largar para fazer doce, entendeu? Tá largando o seu diploma, então a gente já está entrando num universo que é desconhecido. E ainda vem essas informações do lado externo de desacreditar você, você começa a pensar assim, gente, se eu não der certo, o que eu vou falar para aquela pessoa? Então, assim, é um misto de sentimentos de coragem, porque você resolve seguir com o teu sonho, com pânico se vai dar certo, é muito louco. E aí eu acho que para dar certo mesmo, você tem que ter a tua cabeça muito focada de pensar assim, eu vou dar meu máximo para dar certo, porque depende de mim, entendeu? Então, assim, o primeiro mês, os primeiros meses, na realidade, eu tive muito apoio do meu marido, graças a Deus, e ele acreditava mais em mim do que eu mesma. Então eu Olha, chorava. E eu falava, Pedro, eu não sei quanto é que eu vou ganhar, eu não vou ter dinheiro. Ele, calma, Dani, vai dar certo, acredito em você, acredito no teu potencial. E foi indo. E hoje eu tô aqui, ó. olha, tá vendo? Uma pessoa pelo menos acreditou e confiou em você, né? Isso Sim, é muito acredito bom. bastante. Outros Não amigos é, também, mas a gente mas sempre não é. passa por isso, né? É. Ó, eu vou te falar uma coisa, você falando que deu um desespero, né? Eu comecei a empreender com 16 anos e aí eu comecei a empreender e como eu vinha de uma família também que eu acho que a maioria das pessoas que empreendem hoje vem de uma família que não era tradicionalmente, né, empreendedora. Eram Sim. pessoas que trabalhavam para outras pessoas, né? E aí, quando eu comecei a empreender, eu larguei porque eu comecei a trabalhar cedo. Com 12 anos eu já trabalhava, tinha aquele negócio de primeiro emprego e tudo mais. Eu trabalhava de carteira registrada, tudo certinho, né? E aí eu falei assim, caramba, eu quero empreender, eu quero ser livre, porque o meu objetivo era ser livre com o tempo. Foi a primeira Aham. coisa que me chamou para o empreendedorismo. Não era financeiro, porque eu não tinha problema financeiro, não tinha nada, sabe? Era porque realmente eu queria ter a liberdade de não ficar presa no trabalho. E aí, quando eu fui fazer isso, a família inteira falou assim: ah lá, mamãe. Eu falava para minha mãe, né? Ah lá, mamãe, a Samira não gosta de trabalhar, por isso que ela vai empreender. E olha, a gente trabalha muito mais. Olha que louco. Porque a gente trabalha muito mais Sim. do que trabalha para uma empresa, porque a hora que você sai do lado braçal, você vai para o seu lado planejamento, criar estratégia, né? Sim.
como que eu vou fazer para o meu produto se destacar? Como que eu vou fazer para ser conhecida? Como que eu vou fazer, né, para as pessoas gostarem do que eu ofereço? Então, é um trabalho muito árduo mesmo, principalmente no início. Você tem que lidar com a insegurança, você tem que lidar com a crítica, você tem que lidar com uma descoberta, aprender a lidar com a incerteza, né? Porque mulheres, nós empreendemos, a gente foi criado para. Eu falo, Dani, que existe um, uma informação no inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É a energia que, né, uma nuvem energética de informação, tá? Então, eu vou fazer essa ilustração, que é o que a física quântica fala, que tudo no universo é informação. É uma fonte de energia de informação, tá? A energia é informação. Então, existe uma nuvem de energia com a informação X. Qual é essa informação? Mulheres, né, principalmente mulheres acima dos 35, elas têm, ainda carregam essa informação que mulheres vão casar, vão crescer, né, vão multiplicar e o parceiro vai cuidar 100% das rendas financeiras, de casa e tudo mais. Não tem aquela doutrina, não foi doutrinada desde criança ao quê? Compartilhar, né? A compartilhar. E muito menos a entender que pode sim a mulher até ganhar mais que o homem, né? E que tá tudo bem. E por Sim. as pessoas não terem essa consciência, sabe o que acontece? As mulheres, quando começam a ter muito sucesso, quando elas começam a progredir, elas começam a se auto-sabotar inconscientemente. Ela, ai, cansei, não continua, sabe? Desanima. Uhum. Ela fala assim, ai, aconteceu alguma coisa, e aí ela vai deixando de lado. Então, ela acaba que caindo numa autossabotagem muito grande. Sabe? Ela sente que ela quer fazer, mas não consegue ter a atitude de fazer. Isso é uma grande crença que está lá no inconsciente, que vem bloqueando ela, que vem impedindo ela de agir, que vem Sim. impedindo ela de ter sucesso. Então, assim, isso eu dei um exemplo de uma crença, né? Existem várias crenças que estão no inconsciente coletivo e que a gente está aí sujeita a ser influenciada por essas crenças, É. né? É até Igual. curioso você estar falando isso. Ah, Aconteceu essa semana, inclusive. Eu estava conversando com uma aluna minha e eu já tenho relatos isso de outras alunas, que eu vejo muito potencial nelas, elas sabem o que fazem, elas têm tudo para ser um sucesso, mas alguma coisa bloqueia em que elas se sentem incapazes e com medo de agir. E aí você vê um talento que poderia estar voando na cozinha, sabe, fazendo o negócio decolar, e tá ali com milhões de objeções, sabe, do eu não posso, eu não consigo, porque eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho uma rotina pesada, óbvio que isso pesa mesmo, mas elas se desacreditam. E eu fico assim, menina, vou dar um sacode em você, porque você pode tudo, sabe? Você tem tudo aí para dar certo. Então, assim, isso acontece muito. Eu acredito que também em outras áreas de empreendedorismo. A gente tem isso que a gente se sabota. sim, sim. Porque existe uma crença que é muito forte, que é a crença não mereço. É a crença do não merecimento. Existe um termostato também, né? Às vezes a pessoa ela está vivenciando um termostato. E o que é esse termostato? Ela tem um X, um padrão, ou um X de valor que ela está acostumada a ganhar, e ela alimenta esse termostato. Então, tudo que ela vai, que tem a chance dela ganhar mais, ou dela mudar o padrão de vida, ela se auto-sabota porque ela não acredita que merece e porque o termostato dela está parado naquele padrão de vida. Então, ela olha para tudo aquilo e fala: não, isso não é para mim. Não, imagina, porque você não sabe o que eu tenho que fazer. Eu tenho 2 filhos, eu tenho que levar os filhos na escola, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que limpar, eu tenho que lavar, eu tenho que passar. Eu não tenho empregada, viu? E aí você quer que eu faça tudo isso? Não dá. E, gente, ó, dá. Dá quando você se alinha, quando você entende o porquê que você vai fazer o que você vai fazer. Tá? Eu falo muito, Dani, que você precisa entender o porquê que você faz o que você faz. Sabe? Qual é a marca que você quer deixar no mundo? Qual é o seu legado que você quer deixar? Porque você vai deixar. Ninguém Sim. passa aqui despercebido.
Ninguém passa. Sempre você vai fazer a diferença na vida de alguém. E aí, quando você entende qual é a diferença, você escolhe qual é a diferença que você quer fazer na vida das pessoas, pode ser as pessoas até mais próximas, um exemplo que você quer deixar para os filhos, né? Para os Aham. sobrinhos, para as pessoas que trabalham com você. Quando você entende tudo isso, o que te move, o que realmente você quer, aí as coisas fluem. Porque assim, você vai ter que fazer escolhas. Empreender é fazer escolhas. Não tem Sim. jeito, né? Aprender a fazer escolhas. Que nem nós estamos aqui, o seu marido tá lá, ele não tá aqui, né, junto na live. O meu também tá lá, meus filhos também, Uhum. também Sim. tá lá. A Muitas Bia tá lá, escolhas, muitas renúncias e muita força na peruca. muita força na peruca. Gente, temos que renunciar sim, mas é uma renúncia com consciência, sem peso, com leveza, sabendo o porquê que você faz o que você está fazendo. Isso é o que vai fazer com que você tenha consistência, com que você conquiste seus sonhos, que você fala assim, caramba, valeu a pena, sabe? Tudo isso Uhum. muito harmonia. Ô Dani, deixa eu te falar uma coisa. Depois que perguntar, né? Depois que você, então, entrou, teve algum momento em que você pensou em desistir? Você falou assim, não, não aguento mais. Olha, assim, se tem, né? Aí você já sabe a resposta, né? Já tem a resposta. Não, no Pensa, início sim. sim. No início sim, mas eu acho que é porque eu ainda não tinha entendido o porquê que eu tinha começado a empreender. Na verdade, eu tinha esquecido os principais motivos. E aí, confeitaria e qualquer outro empreendedorismo, até ele deslanchar, ele tem o seu tempo, né? Tem o seu Tem. tempo para você esquematizar tudo, para você fazer tudo certinho e ele ir decolando. Óbvio que algumas pessoas em menos tempo, outras em mais, enfim, é independente, né? Mas no início eu pensei muitas vezes em desistir. Eu já pensei assim, eu acho que eu vou largar e voltar para minha formação, vou voltar a distribuir o currículo. Só que isso parou no momento que eu entendi que, poxa, por que que eu vou desistir, entendeu? Toda vez que eu pensava em desistir, e aí isso foi só depois eu me analisando com uma outra mente empreendedora, foi que eu não estava dando o meu máximo, eu não estava sendo leal comigo no que eu me propus a fazer, e em qualquer dificuldade que eu encontrava, eu falava, opa, vou desistir. E não era bem assim, porque eu pensava assim, eu não entrei para empreender, eu não larguei uma carreira, eu não me joguei numa coisa totalmente nova para simplesmente parar no primeiro obstáculo porque eu não estou dando o meu melhor. Então, a partir do momento que eu entendi isso, esse pensamento passou. Hoje em dia, se eu passo por algum obstáculo ou por alguma dificuldade que vai aparecer, óbvio, numa vida empreendedora, todo momento vai aparecer, eu não penso mais em desistir, eu penso assim, como que eu vou fazer para contornar isso, para continuar? Então, eu acho que é essa virada de chave que a gente tem que ter. Legal, que bacana. Ó, amei, porque é exatamente isso, né? Essa clareza de você saber o porquê que está fazendo o que está fazendo, entender que se realmente o negócio não está dando certo ou você que não está, né? Olha quando você é honesta com você mesmo. É isso que eu venho batendo muito na tecla. Então, meninas empreendedoras que estão aqui, porque eu estou fazendo agora, eu estou dando um mini curso, Dani, para as meninas, para as mulheres empreendedoras, onde a gente fala muito sobre isso, sabe? Como Uhum. destravar a prosperidade para ganhar até 2 vezes mais com o seu negócio. E o destravar a sua prosperidade está muito em destravar a mente, né? Você Sim. ter essa consciência. Então, é assim, ó. Ah, o que eu tô fazendo? Será que eu tô dando realmente o que eu posso dar? Né? Porque hoje eu recebi uma mensagem e a moça falou assim para mim, Sá, eu preciso estudar e eu preciso trabalhar muito, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. E aí eu falei, ela falou assim, eu preciso da sua ajuda, né? E ela é minha mentorada. E eu falei, tá, então vamos lá. Senta a bunda na cadeira, abre o livro e estuda. Põe a bunda na cadeira, abre o computador e vai lá e escreva. Faça, É. faça, gente. Tem que ter ação, né? Faça. Cansou?
Tira e faça de novo. Sabe, eu dou um exemplo assim, né? Eu gosto de correr e eu não sou uma maratonista, tá? Mas eu corro e gosto, eu tenho paixão por fazer isso. Então, desde que eu tô cansada, eu vou lá e pratico o meu esporte. E quando tem momentos de desistir, que eu tenho vontade de desistir, porque eu tenho, tá? Mesmo eu gostando do esporte, eu tenho, porque tem dia que as pernas dói, tem dia que o corpo dói. O que eu faço? Eu criei uma estratégia. Eu coloco lá, eu olho na minha frente, escolho um poste e eu falo assim, eu vou até aquele poste, né? E lá eu dou o meu máximo, eu dou o meu máximo. Aí quando chega lá no poste, eu falo, yes, você é muito boa, você é top, papapá. Comemoro, eu vejo o próximo poste, agora eu vou até o próximo poste. E aí eu dou o máximo, eu chego lá e eu comemoro. Assim devemos fazer no nosso negócio, sabe? Você não precisa ver todo o negócio montado. Nem quando você começou, né, Dani? Eu não vi todo o negócio montado. Você não viu todo o negócio montado. Mas você sabia, olha, eu quero isso, agora eu vou dar o próximo passo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. É se permitir, sabe? Quando a gente fala, você está empreendendo? Tá empreendendo. Não precisa empreender para se tornar uma milionária e para deixar a sua marca uma Coca-Cola da vida. Não precisa. Mas você pode empreender, buscar o seu sucesso, ter a tranquilidade, né? Viver a prosperidade que é sua por direito, simplesmente colocando como meta o próximo poste. Simples assim. Qual é o seu próximo poste? Né? Na realidade, a gente que empreende, a gente tem que ter metas, porque se a gente não sabe o que a gente quer conquistar, como é que a gente vai comemorar, né? Isso, ter metas. Mas sabe o que acontece? O medo. Aí a gente entra no medo, E o né? medo O medo bloqueia, né? bloqueia. Porque você tem medo de colocar metas e não atingir. Aí você fala assim, eu vou colocar meta que os outros vão pensar. Eu não atingi a meta. E às vezes o outro nem tá prestando atenção na meta, mas você se critica. Você fala, falei que você não realiza nada, que você não faz nada de direito, e você começa a se chicotear, né? Falar, porque você não faz nada de direito, porque isso não é pra você, porque isso não dá certo, porque isso não presta, blá, 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 blá. Então o ser humano ele fica com medo de colocar metas. Mas existe uma forma de colocar meta. E eu quero compartilhar com vocês, tá? Conta. Vamos lá. Meta você vai identificar onde você está. Imagine que você está no meio do oceano, num barquinho, com um furinho. Ou você acha a saída ou você vai morrer afogado. Você precisa pôr urgência. O que é o furinho? A data. Tem que haver data para a conquista do seu objetivo. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser daqui 3 meses, tem que ter data, tá? Isso é muito importante. Por quê? Eu sei que se eu não fizer nada dentro da data X, eu vou morrer afogado. Tá custando a minha vida. Então você vai arrumar um jeito de fazer algo. Então o que você faz? Se eu preciso disso a X tempo, então vamos colocar lá. Eu quero atingir minha meta dentro de 1 ano. O que você faz? Você pega lá 1 ano, vai lá daqui 1 ano e fala assim, 1 mês antes de começar, de eu ter atingido minha meta, o que aconteceu? O que eu fiz de diferente? Opa, 1 mês antes eu já tinha isso, aquilo. 2 meses antes, o que eu tinha? Eu tinha isso, aquilo. 3 meses antes, eu tinha isso, aquilo. Você vai de trás para frente. As pessoas costumam fazer meta e falam assim, eu quero, sei lá, eu quero ser a maior doceira do mundo, da minha cidade, ser reconhecida melhor capa de revista da cidade, tal, maio, até janeiro de 2021. Só que ela, né, fala assim, janeiro de 2021, então eu tenho, sei lá, tenho mais 8 meses. Não, tá longe, tá longe. E esse pensamento tá longe, porque realmente faz sentido, né? Faz com que você se sabote e não planeje. Quando você vai lá em janeiro de 2021 e se imagina, né, sendo postada, sendo entrevistada, sendo chamada para ser entrevistada como a Dani, né, aqui numa live. Por que a Dani está sendo chamada? Porque ela fez diferença no mercado dela. Sabe, ela se destacou, por isso que ela me chamou a atenção. Agora imagine, você tá lá sendo chamada para uma entrevista, e as pessoas querendo saber como que você fez, querendo saber da sua empresa, querendo ter os seus doces lá dentro.
Você começa a imaginar isso e você vem construindo mês após mês, até você chegar aonde você está. Isso é ter uma visão. Então, para quem precisa de segurança, isso traz segurança. Porque Com você está certeza. vendo todo Isso o processo. diminui até a nossa ansiedade. Sim, é uma Ajuda. técnica incrível. Porque eu uso muito com as minhas clientes, falam assim, eu estou muito ansiosa, eu preciso muito, 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 muito. E aí vai lá e faz essa técnica, vem de trás para frente e percebe que é possível. Que é E aí possível. eu te pergunto, então, agora eu vou te entrevistar. Quando a pessoa Nossa! faz tudo isso, começa naquele gás, bota lá no papel e não desenvolve. Opa, essa é maravilhosa, né? Porque coloca tudo no papel, fala, achei, desenhei de trás para frente. Aí tem o comprometimento. Comprometimento. Só que é assim, ó, a gente tem hábitos. Tudo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Isso é um fato. Se você tomar essa consciência, toda vez que você queira, que você for assim, querer desistir, você tem que falar assim para você mesmo. Eu vim até aqui porque eu tenho essas habilidades. Só que não são essas habilidades que vão me levar na direção do que eu quero. E aí você tem que começar a se perguntar: o que é que eu posso fazer para tornar o meu comprometimento muito maior? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, Samira, né? Eu tenho a live toda quinta-feira aqui, tá, Dani? Então eu tenho live toda quinta, é a live das empreendedoras quânticas. Então eu trago assuntos sobre empreendedorismo para as mulheres, né? De forma muito, de uma visão muito interna, holística e quântica da vida. Então, assim, quinta-feira é o dia da empreendedora quântica. Sempre existiu isso? Não, não existiu, tá? E aí, o que me moveu a fazer isso? Inclusive, eu conheci a Dani até num treinamento, né, Dani, de negócios e tudo É. mais. E dentro desse treinamento, eu tive que me comprometer a fazer algo. E eu me comprometi com uma turma muito fogo na roupa. Que eles. É isso aí! Eu me comprometi com uma turma muito fogo na roupa. Que se você mostra resultado, cara, não adianta que, ó, até debaixo do caixão o seu esqueleto vai mexer. Você vai Isso aqui te lembra toda hora, né? te lembra, nossa, e como lembra, sabe? Lembrem muito. Então, eu ancorei algo para mim ter consistência. Porque, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que eu tenho déficit de atenção e eu canso muito rápido das coisas. Então, eu enjoo rápido de fazer a mesma coisa. Eu tenho muita dificuldade. Então, quem é da turma aí, levanta a mão, tá? Se vocês são assim. A Dani também é. Se são assim, então... Não. Gente, vem que vocês são... Estamos em casa, viu? E aí Vocês não estão em casa. junta um toquinho de preguiça. Que preguiça! Ó, se vocês são assim, hoje eu falando na live de manhã do horário de almoço das alunas, eu contei. Gente, eu tinha, assim, ó, eu necessitava de mudança constante. Constantemente eu precisava estar mudando. Tanto que, quando eu comecei a usar dos arquétipos, eu usei um dos arquétipos mais criticados. O que é arquétipo? Agora a Samira começou a confundir as coisas. Arquétipo é uma simbologia, tá? É a primeira emanação de tudo que existe. Tudo, antes de existir uma coisa, tem que ter uma forma, né? Antes de fazer o bolo, tem que ter a forma, né, Dani? Então, Sim. a forma é o arquétipo, tá? O bolo é o resultado que aquele arquétipo traz. Tá bom? Ótimo Então, exemplo. isso é o arquétipo. E a Samira odiava tudo que tinha que ter. Rotina, tudo que tinha que... Nossa, a Shirley falou assim, eu gosto da rotina. A Shirley gosta, ela é disciplinada. Eu não tinha nada, não tinha nada de disciplina, eu odiava tudo isso. E aí eu comecei a usar um arquétipo, que era o arquétipo do elefante. E que se você pesquisar, muita gente vão estar falando assim, o arquétipo do elefante é atraso de vida, o arquétipo do elefante é lentidão, o arquétipo do elefante não é bom, tudo mais. Por quê? Porque realmente o arquétipo do elefante, ele tem a pisada forte, né? O elefante, ele não é inteligente, mas ele tem pisada forte.
ele é lento, ele é devagar. E o que eu precisava era começar a ser lenta. Eu precisava começar a ser mais devagar, parar de ficar vivendo o arquétipo do macaco. Que uma hora eu queria fazer bolo, outra hora eu queria fazer chocolate, outra hora eu queria vender chinelo, outra hora eu queria ser cabeleireira, outra hora... Gente, ó, vai por mim. Eu pulava que nem macaco, porque eu já fiz. Eu já fiz ovo para vender, ovo de Páscoa para vender. Agora vai começar a revelação, vai começar a revelação. Fiz ovo de Páscoa, tive salão de beleza, fui manicure, fui depiladora, fui cabeleireira. Gente, eu tive confecção de roupa, eu tive loja de roupa, eu tive tudo. E nada durava assim mais que 2 anos. Por quê? Porque eu vivia aquele arquétipo. Quando eu entendi que aquele arquétipo estava prejudicando a minha vida, eu então usei o arquétipo do elefante. Mas eu usei o arquétipo do elefante com outros arquétipos, porque eu fiz toda uma leitura arquetípica, né? Então eu fiz a junção. Não usem o arquétipo do elefante sem uma orientação profissional, por favor. Só estou dando um exemplo aqui, porque é muito sério os arquétipos. E aí, então, eu comecei a ter mais consistência, mas eu não tinha. Então, o que a gente pode fazer para mudar? Primeira coisa, se conhecer. Qual é o ponto em que você acaba que desistindo das coisas? Toda vez que você desiste de alguma coisa, algo antes acontece. Existe um gatilho que é disparado, tá? E que faz com que você largue. Então, você se conhecer vai facilitar você entender qual é esse gatilho que dispara, que faz você desistir. Eu vou falar outra coisa assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu não sou forte com dor. Eu não sou resistente à dor. Eu não gosto de sentir dor. Então, assim, se você me beliscar, eu não vou falar ai, eu vou falar ai! Eu não sou resistente à dor. Então, como que eu faço para ter consistência? Eu vou dar um exemplo no esporte, porque o esporte para mim é muito importante. Eu fui extremamente obesa, eu pesava 113 quilos, e para mim voltar é 2 minutos. Então, assim, eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que cuidar do esporte. Como que eu faço para viver num esporte onde é um esporte que mais lesiona as pessoas, é um esporte que as pessoas sentem muita dor, você sente dor na coluna, você sente dor no quadril, glúteo, na perna, no braço. Como que eu faço para resistir isso? Quando eu chego na dor, onde que eu falo assim, eu vou desistir, eu falo, só mais um pouquinho, diminui os passos, antes caminhando do que parada. Então, Sim. você diminui a sua rotina, mas continua. Não desista. Então, se você fala assim, Samira, eu desisto, não, você não vai desistir mais. Você vai diminuir a sua passada, mas você vai continuar. Deu vontade de parar? Não pare. Respire fundo, vai caminhando, mas continue. É assim que você vai fazer, é assim que você vai criar a consistência e é assim que você faz o seu negócio ser reconhecido. Sem consistência, nenhuma marca prevalece. Você sabe que Então, eu só comecei a prosperar na minha profissão, que eu tenho visto meu crescimento e as pessoas têm falado isso também, quando eu entendi que eu tinha que ter essa consistência, né? E aí, a primeira coisa que eu pensei é assim, eu não posso mais usar o meu sabotador do estou cansada e não tenho tempo. Que isso era o que eu mais falava. Então, eu entendi que eu tenho que ter consistência no que eu faço aqui no ateliê, com as lives semanais, com as minhas aulas, pensando em novas aulas, enfim. E tudo isso sem desistir. Só que tem momentos realmente que a gente entra numa estafa de tanto trabalhar, né? A gente que é confeiteira, a gente fala que a gente tem uma equipe, porque a gente produz, a gente arruma, a gente fala com o cliente, a gente divulga, a gente faz entrega, a gente faz tudo. E aí eu vejo que muitas confeiteiras pensam em desistir quando estão naquela confusão de trabalho, que já estão no limite do cansaço, do estresse, de tudo, ou que estão
fazendo de uma forma meio torta e não tá conseguindo vender, e ela resolve desistir, entendeu? Então, assim, pisa no freio, né? Uhum. E faz, Mas não para, sabe? e Então, assim, dá uma respirada, bota as coisas em ordem, continua fazendo, e aí depois, ó, vem e acelera. É porque a gente não tem isso na gente, né? A gente quer sair atropelando as coisas. Então, hoje em dia, eu vejo que o meu crescimento, eu não penso em crescer meteoricamente, eu penso em crescer passo a passo, com cada estratégia que eu tenho feito, com cada trabalho que eu tenho feito e na constância que é. Então, isso tem me ajudado muito, até para não ficar ansiosa por resultados. Óbvio que eu tenho minhas metas e tudo, mas eu não fico naquela ansiedade de, nossa, não cheguei aonde a fulana tá e eu ainda não sou isso aqui. Não, eu parei de me comparar com as pessoas. Eu falo assim, eu vou fazer o meu trabalho do meu jeito, sem parar, que era o que eu fazia muito, né? Ó, essas lives agora que estão semanais, né? Que desde janeiro tá com afluência. Eu já tinha tentado outras vezes e larguei no meio do caminho, entendeu? Que resultado eu ia querer colher, entendeu? Então, assim, o nosso trabalho dá certo, tem muito disso da gente se comprometer com a gente, muito com a gente, para continuar naquela constância. E se cansar, dá uma parada não, dá uma reduzida e continua e volta ao seu ritmo. Faz todo sentido. eu sou conhecida por trocar pneu com o carro andando. Ah, meu Deus! Porque isso é o que eu trouxe para minha vida. Tá bom, eu tô ralando a bunda. Tá, o que que eu posso fazer para parar de ralar a bunda? Põe uma tábua embaixo? Então, levanta um pouquinho, dá um salto, coloca a tábua e continua ralando a bunda. Mas não para, tá? Assim, eu penso que você parar para olhar para dentro de você não é uma parada, uma estagnação no seu negócio. Não é, tá? Pelo contrário, é um aprimoramento. Eu paro sim para olhar o meu negócio, eu paro para analisar. Eu tenho na verdade, um dia não, eu tenho 3 dias dentro do mês que eu zero. Então, eu deixo só o pessoal que me acompanha na internet, que eu trabalho muito aqui na internet, eu deixo tudo programado e eu saio, eu me desconecto. Por quê? Porque é um momento em que eu preciso me conectar para me poder passar isso. Então, eu preciso rever todo o meu trabalho, eu preciso rever se aquilo ainda está fazendo sentido, se está conectando, se eu não estou, né, perdendo o rumo, se é isso mesmo que eu quero. Eu preciso validar isso comigo. E todo empreendedor deve sim ter esse momento, sabe? Isso Uhum. é calma. Isso é entregar trazer a sua essência para dentro do negócio. Porque quando você olha para dentro de você, para a comparação. Ah, mas eu vi que a fulana tá com a loja tal, olha, ela já abriu outra e eu tô aqui. Ó, eu já vi que não sei o quê. Gente, isso não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar a algum lugar é você olhar para dentro de você, entender o que você busca com o que você faz, entender que o seu produto, o seu serviço, o seu trabalho é muito importante para outra pessoa, que existe outras pessoas precisando do que você tem para oferecer e seguir o seu ritmo. Só não Sim. pode parar. Começou, não para mais, né, Dani? Com certeza. E esse exemplo que você deu agora, eu passei no meu negócio ano passado, que foi exatamente o que você falou do arquétipo do macaco. Eu entrei numa de querer fazer de tudo. E teve uma hora que eu perdi a essência. Na verdade, eu não lembrava por que que eu tinha entrado na confeitaria, né? Porque eu estava Hum. tão naquela coisa alucinada e o negócio não saindo como eu esperava. Eu pensei, e eu tive que parar, né? E aí foi com uma consultoria. Eu tive que parar para me reconectar comigo e com o que eu esperava da confeitaria quando eu comecei, para que dali eu conseguisse desenhar o que eu precisava fazer para ter essa reconexão. Então é exatamente isso. A gente precisa se avaliar e pensar assim, poxa, o caminho, porque às vezes a gente vai tão na correria do dia a dia que a gente vai tomando caminhos que quando a gente percebe, a gente está distante do propósito do que a gente se comprometeu com o empreendedorismo. E aí você fala assim, poxa, mas eu estou feliz com isso? Foi para isso que eu tô, é para isso que eu estou empreendendo? É para isso que eu estou ralando tanto, sabe? Que eu estou deixando de ter às vezes momentos com a minha família, sabe? Momentos de descanso porque eu tenho que estar ralando ali.
Então, eu tive que passar por isso para me reconectar e entender por que que eu estava fazendo. E aí, ó, mudar o rumo, porque a gente tem que alinhar as coisas quando tá saindo do trilho. Isso mesmo. E ó, e isso deve ser feito sempre, né? Sempre, gente. É constantemente. As grandes mentes, quando eu falo grande mente, são pensadores, não são pessoas que são milionários, não. Né? Não é grande porque tem mais dinheiro ou não. Mas são pessoas que realmente têm o equilíbrio, que é dinheiro, felicidade e tempo. Se você tem dinheiro, felicidade e tempo, que felicidade é ter saúde, tá? É estar conectada com pessoas e tempo hábil para isso, você tem tudo. Então, essas pessoas, elas têm um hábito. Hábito número um, elas sempre reconhecem as qualidades delas, tá? Sempre, sempre. Por quê? A doutora Sullivan, ela fez uma pesquisa foi em 1984, foi suíça? Não, uma russa, uma pesquisadora russa, ela fez uma pesquisa onde ela comprovou que o nosso cérebro, ele arquiva toda a informação de algo que foi realizado. E quando a gente não realiza algo, mas vem para nossa mente, a gente pensa em algo, eu quero amanhã fazer 500 docinhos e eu faço 300, aqueles 500 vai ficar latente na sua mente. Você não vai lembrar que você fez 300, você vai lembrar só os 200 que ficou pendente. Por quê? Porque a sua mente, ela joga no arquivo morto e ela não reconhece aquilo que você faz. Ela sempre vai reconhecer aquilo que você não fez. Só que a ciência mostra que tudo aquilo que a sua mente trabalha constantemente, focada por 8 segundos, é mais daquilo que você cria. Agora pare e pense, se a sua mente tem uma programação em focar em só no que você não realiza, em só nas cacas que você faz, em só nas coisas que você deixa pendente em todos os sentidos, imagine o ciclo vicioso que você não vivencia de embaraço de vida, sabe? De vida, tipo, desculpa, merda. Você fica num ciclo vicioso de vida merda. Por quê? Porque a sua mente é programada para trazer toda a vida merda que você está fazendo. Então, existe sim a necessidade de você parar e analisar e agradecer. Por isso que, dentro da lei da atração, a gratidão causa esses efeitos que causa, tá? Não é a gratidão, tipo, holístico, é cientificamente comprovado que quando você é grato, você aciona, você traz para a superfície aquilo que foi arquivado. Então, se a sua mente fica lembrando por 8 segundos daquilo, mais disso você vai ter. E aí você cria um loop, né, de informação positiva e mais daquilo você vai ter. E aí a prosperidade, toda a conquista acontece, tá bom? Então, é muito, muito, muito bom tudo isso. É bom a gente ter essa informação, né? Eu adoro falar. Eu vivo dizendo para as minhas alunas, eu falo assim, gente, vocês têm que ser gratas por tudo. E um exemplo que eu dou, que eu já falei para algumas, é assim, antigamente eu falava assim, nossa, tô cansada, trabalhei demais hoje, mas assim, tom de tá irritada. Hoje em dia eu falo assim, pô, que bom que eu tô cansada, porque eu só tô cansada porque eu tive trabalho, né? Sim, Eu tive aquela turma cheia, eu pude passar meu conhecimento, eu pude gerar minha renda, eu pude agregar na vida das pessoas. Então, esse cansaço, hoje em dia, é em formato de agradecimento. Então, é tudo como você passa a enxergar as coisas que te acontecem. é fantástico isso, é fantástico. E aí, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aqui. Eu e a Dani estamos fazendo Aproveita, gente. conversa, esse bate-bola, mas eu tenho certeza que vocês estão aí do outro lado, estão ouvindo e deve estar passando milhões de coisas na cabeça. Tipo, acho que eu já vivenciei isso. Compartilha aqui, tá? Diz aqui. Oi, Kelly, a Kelly chegou. Compartilhem aqui com a gente, fala a Ó, dúvida de você vocês. confeiteira que tá passando aí por aquele momento, que não acredita em você, que acha que nada dá certo, aproveita essa mira para fazer aquela pergunta que você quer, entendeu? Verdade, isso mesmo. Ó, eu na vida, zero resistência à dor. Ah lá, a minha flor doceria tá falando. É Resistência à dor amor. também é. Então somos duas. Ó, deixa eu ver aqui.
A Priscila tá perguntando aqui, hoje ela tá exausta? Não, tem uma pessoa aqui, ó. É ela mesma, fala aqui, ó. Fala uma estratégia de venda na rua. Ô Priscila, aqui a gente está falando mais de mindset. O que, que é? A mente, criar a sua mente. Quando você cria uma mente empreendedora, e isso é um fato, gente. Eu não acreditava, vou ser franca, eu não acreditava que era assim que funcionava, mas quando você cria uma mente empreendedora, o que é a mente empreendedora? A mente empreendedora, ela está constantemente buscando solução. Quando você doutrina a sua mente a buscar solução, ela vai buscar a melhor solução para você. Entende? Porque o processo ele tem que ser divertido e leve, porque vai ter momentos que vão ser muito pesados. Se a rotina for pesada, nos momentos de dores e de peso mesmo, você acaba desistindo. Então, quando você pergunta para você qual é a melhor estratégia para mim, e a estratégia pode ser qual é o melhor momento de eu trabalhar, qual é o momento de eu vender, qual os dias que eu gosto de trabalhar, quais são os dias que eu gosto de sair para ver. Tudo isso, quando você olha para você mesmo, as coisas vão fluir, porque o universo conspira a favor e ele te entrega, tá? Ele te entrega, literalmente ele te entrega. Hoje eu faço live 7h30 da noite. Por que eu faço live das 7h30 da noite? Porque o meu público gosta? Não, porque é confortável para mim. E quando é confortável para mim, eu entrego o meu melhor. Sabe? Sim. Então, assim, você tá sendo egoísta, você não tava pensando no outro. Não, eu tô pensando no outro, na qualidade que eu vou entregar pro outro. Sim. Essa é a minha preocupação. Então, se preocupe com o seu bem-estar, porque quando você estiver bem, você vai entregar o seu melhor. Você vai atender os seus clientes melhor, você vai fazer o seu produto assim com a melhor qualidade e tudo vai fluir. Porque quando a gente faz com qualidade, quando a gente dá o nosso melhor, o universo retribui em dobro. Isso é... Ó, o Júlio Garret tá perguntando como é que sai do círculo vicioso. Tá, o ciclo vicioso é doloroso. A Samira, a Samira é muito, muito assim, verdadeira. É doloroso. Por que que é doloroso? Porque exige de você uma atenção que você não está acostumado. Vou dar um exemplo. Se eu falar para você, qual foi o lado que você escovou os dentes primeiro? Hoje. Esquerdo. Será que foi esquerdo mesmo? Ou você simplesmente enfiou a escova na boca, esfregou o olho para tirar a remédio? Agora eu fiquei pensativa. Tá vendo? É tão automático que a gente não presta atenção. Assim é o nosso ciclo vicioso. É tão automático você fazer o que você faz que você não presta atenção. Por que você não presta atenção? Porque quando você tem que focar em algo, você dispensa, você gasta muita energia. E gastar energia é algo que o seu organismo, o seu cérebro, foi programado para não deixar você fazer. Por isso que é isso. Quebrar vício, quebrar ciclo é focar. É verdade. E eu posso dar uma recomendação para vocês que vai ajudar esse Claro. foco? Vai. Meditação. Meditação. Meditar apenas 5 minutos por dia. Não precisa ficar 1 hora, não precisa virar um zen budista, não. 5 minutos é, assim, o ponto de virada. Por quê? Quando você medita por 5 minutos, você está programando o seu cérebro para aprender a focar. Meditar não é esvaziar a mente nunca se esvazia, tá? A mente, ela não... Desculpa, gente. Carro. A mente, ela não para de pensar, tá? O que vai acontecer é que você vai focar. E quando você foca ou na respiração, ou no batimento cardíaco, ou na circulação do seu corpo, que você pode fazer uma meditação guiada, você pode, né? Tem vários tipos de meditação. A meditação transcendental, a meditação quântica, tem várias. Quando você foca em algo, você está doutrinando a sua mente a fazer coisa que você não tem o hábito. Você não tem o hábito de focar, tá? Ó, Tânia, ela não consegue acreditar nela mesma. Para com isso, Tânia.
Ó, a minha flor da sereia falou assim: a minha maior dificuldade é planejar e criar metas. A metas, ela vem com medo do fracasso. Sabe o que você tem que fazer? Apertar a tecla F, tá? Existe um coach muito famoso, o Anthony Robbins, que ele tem um treinamento focado só em falar palavrão. É sério, gente. É só palavrão. Parece, eu falo que o treinamento dele é só pra falar palavrão. Mas por que que ele usa dessa agressividade verbal? Porque é para quebrar padrão. Ninguém chega na rede social e fala assim: "Oh, filha da mãe, do pai, do não", né? Ninguém chega desse jeito. Quando uma pessoa chega dessa forma, ela chama sua atenção. Ela quebra o seu padrão. E aí, então, ela força você. E todo o treinamento dele é focado em quebrar padrão para que você foque no presente. Então, mais uma vez, planejar e criar metas é você focar no presente. É você prestar atenção, tá? Prestar atenção. Eu vou criar meta para quê? Qual é o objetivo? Nesse momento você está prestando atenção em você. Eu vou planejar para quê? Aí, mais uma vez, você está prestando atenção em você. Então, tudo está em você, nada está no externo. Não é um plano de negócio que vai fazer sua empresa fluir. Mas é o que você... Conhecer você é o que vai fazer sua empresa fluir. Porque aí você vai saber quando que você se auto-sabota, você vai saber onde é o seu limite, você vai saber qual é as suas forças, quais são suas fraquezas, o que você deve delegar, o que você jamais deve delegar. Então, tudo isso é auto... Não adianta ensinar um aluno a fazer o melhor bolo de pote do mundo se ele não bota pra frente e não perde a vergonha de vender, de divulgar. Então, assim, ele tem que entender que ele tá se sabotando e tem que parar com isso. A gente tem que acreditar muito na gente. É muito, muito conhecimento em si. Por isso que empreender, por isso que nós mulheres empreendemos diferente, por isso que eu sou a terapeuta das empreendedoras, porque vocês precisam entender que não é um plano de negócio, não é um canvas, não é uma planilha de boladona lá, de Excel, com planilha de cálculo de quanto que vai, quanto você gasta na farinha. Não que isso não seja importante, tá? Eu não tô falando isso. Mas ter tudo isso é a mesma coisa de você dar uma arma na mão de uma criança. Ela vai olhar e falar: "Ah, que legal", e ficar dando tiro. É o que você faz quando você tem ferramentas maravilhosas na mão e não sabe usar, tá? Então, não ter o autoconhecimento é você ter ferramentas maravilhosas na mão sem saber usar, tá bom? Eu não consigo acreditar em mim. Tânia, ó, vou te falar uma coisa. É tudo mentira o que te disseram. Que você não consegue, sabe? Que você é boba, que você não sei o quê. Sabe aquelas coisas que falavam pra você na infância? É tudo mentira. Samira, você tá falando que a minha mãe é mentirosa? Tô falando que a sua mãe foi mentirosa, que seu irmão foi mentiroso, que a sua irmã foi mentirosa, que seu pai foi mentiroso, sua avó foi mentirosa. É todo mundo mentiroso. Mas ele não foi mentiroso porque eles eram maldosos com vocês, com você. Porque ele não sabia que ele estava mentindo. Quando ele falava pra você que não era possível, para com isso, desiste, isso não é pra você, sabe? Eles não estavam fazendo na maldade. Era a única informação que eles tinham. Por eles não conseguir, eles achavam que você também não iria conseguir. Então eles pregnaram na sua mente que você não consegue. E aí, por você não ter consciência que sim, você consegue, você como uma esponja absorveu tudo isso e hoje você continua contando essa mentira pra você. Você continua mentindo pra você. Eu não acredito em mim. Na verdade, você acredita e você sabe que você é uma mulher muito porra da boa. Tá bom? Aqui, deixa eu ler aqui. Lourdes Reis. Essa sou eu, muito desanimado. O povo aqui anda, onde eu moro, não valoriza o trabalho, qualidade, eles procuram preço tipo R$1,99. Ó, Lourdes, eu acho assim, eu acho muito interessante o que você está falando. Por quê? A gente atrai aquilo que a gente quer, tá? Eu falo isso porque eu vou dar um exemplo. Eu tenho mentorias, eu dou mentorias para as pessoas. Eu dou mentoria para todo mundo. Ah, você chegou aqui, você tem o dinheiro, eu vou pagar, eu quero sua mentoria. Não, tá? Samira, você não tá se achando? Não, porque eu tenho um critério. Eu busco pessoas que queiram realmente mudar a sua vida. Gente, a live vai cair. Dani, você pode voltar? A gente volta?
Posso. O Instagram derruba e a gente volta, porque a gente é porreta. E aí, depois da Andréia, tem perguntas aqui, gente. Coloca aqui de novo para nós, que não deu tempo de ler tudo. Isso. Tem um monte de pergunta, tá? A gente vai responder. Eu quero responder todas vocês. Coloquem perguntas aqui, gente, por favor.